Estamos de volta com o Direto da Redação. Só lembrando, o tema de hoje a gente está falando sobre saúde pública no Brasil. E, Adilson, você queria, né, a palavra? Eu acabei cortando. A minha réplica, né, em relação a isso, quando eu estava falando da questão da Constituição, eu tenho que pegar diretamente da fonte, né? Então está aqui, artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Isso, artigo 6. O 7º artigo são direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária, justa causa, tal. Até o inciso 4, salário mínimo, fixado em lei nacional, atingindo as necessidades básicas, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, reajuste. Ou seja, a pessoa que está aqui na Constituição tem que ser cumprido. Não recebe isso, tem que processar alguém por ter feito isso aqui, porque não é cumprido. Agora, quanto ao que o nobre amigo colocou, né? Ele disse assim sobre a ditadura. A ditadura, pelo que eu sei, no regime militar, teve seus problemas, tal, mas o que acontece é o seguinte: os hospitais funcionavam, as escolas funcionavam, as crianças ficavam lá, cantavam o hino nacional, tinha disciplina. O que nós vemos atualmente é o quê? É uma organização criminosa como o PT, que está aí desmantelando tudo que foi construído ao longo do tempo. E essa organização criminosa chamada PT, que está lá no Fórum de São Paulo, ela veio com um ideal revolucionário e está desqualificando, quebrando tudo que foi construído ao longo do prazo. Então, quando a gente pega e fala contra, vamos dizer assim, o regime militar, tem que falar dessa organização criminosa chamada PT, que está nesse Fórum de São Paulo, que foi criado e presidido pelo Lula durante 20 anos. Era isso que eu tinha que colocar, né? Ok, doutor, quer falar Eu queria complementar uma questão que eu parei na questão dos planos de saúde. O que acontece é que em 88, esse grupo ligado ao regime militar se conseguiu reorganizar através do Centrão. E o Centrão começou, a partir da Constituição de 88, não somente derrotar o Sistema Único de Saúde, ele continuou no governo Collor, ele continuou depois no governo Fernando Henrique, fazendo políticas de enxugamento, e aí o Sistema Único de Saúde não conseguiu ser implantado de fato no Brasil. O que nós temos não é muitos direitos na Constituição. O que acontece no regime militar não tinha direito. A população não tinha direito a chegar num hospital e dizer: essa UPA é minha, eu quero que ela funcione. Então, o que acontece? No regime militar, somente as pessoas que tinham o INPS que tinham direito. As pessoas que não tinham INPS não tinham direito. Tá vendo por que bom que a gente está entrando agora. O regime militar parece que era um céu, não era um verdadeiro inferno. Não era bem Nós um céu, nos libertamos desse inferno. Espero que nunca a gente chegue lá. Ok, agora a gente está entrando no campo político. Legal, mas está ficando quente, mas tudo bem. Não, faz parte da dinâmica, a dinâmica do campo. Agora a gente vai conversar com a Mabelle Moredeiro, que ela tem um depoimento, né, pessoal, algo que aconteceu com você, né, Mabelle? Conta pra gente como é que foi. Boa noite, Fábio, mais uma vez, boa noite, gente. O que acontece? No dia 8 de maio do ano passado, eu saí, fui no centro da cidade e eu reparei que eu estava com muita falta de ar. Eu não conseguia andar até o ponto de ônibus, andar nas ruas da cidade, do centro, sem passar mal com falta de ar. Aí era sexta-feira, passou sábado e domingo, eu fui procurar atendimento no UPA, até no UPA da Vila Kennedy. Ao chegando lá, eles fizeram meu eletrocardiograma e viram que eu estava com batimento cardíaco a 102 de batimento cardíaco. E disseram que poderia ser no caso, um problema cardiológico. E me encaminharam para o SAS de Realengo. Quando eu cheguei lá no SAS, eu fui atendida pelo cardiologista e eu expliquei a ele que eu estava com dor na perna e com muita falta de ar. Eu não conseguia falar, eu falava devagar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, eu falo rápido, mas eu estava falando devagar naquele dia e com muita dor na minha perna direita. Aí o médico disse que eu estava de frescura, que era palhaçada, e me mandou embora. Ele até queria que eu fizesse um exame de resistência física, porém eu não conseguia andar, quem dirá andar na esteira. Aí eu fui para casa passando mal, voltei no UPA da Vila Kennedy à noite, na segunda-feira já. Aí eles me encaminharam para fazer uma Doppler em um hospital. Aí eu encontrei um hospital, que é o Cardoso Fonte, em Jacarepaguá, que fazia Doppler. E eu fui para emergência lá, eles fizeram a Doppler em mim e verificaram que eu estava com 2 trombos. E que eu tive, assim, um livramento, porque se o trombo soltasse, porque eu estava sem medicação, ia pro meu pulmão, eu teria uma bulimia pulmonar e viria óbito. Só explica pra gente esse termo técnico que você usou, né?
Então, é porque a trombose é o seguinte, a veia, ela coagula o sangue, na verdade, aí coagula o sangue e o sangue não pode circular do coração pro pé. Então, eles explicaram pra mim que quando voltava, o sangue não vinha pro coração de volta pra bombear e eu ficava com falta de ar por conta disso. E como eu estava com 2 trombos, eu estava sentindo dores nas pernas e poderia ir para o pulmão. E se fosse para o pulmão, aí seria bem grave. Então, no primeiro atendimento que você teve, não foi feito esse diagnóstico? Na verdade, o SASI desconfiou, o UPA desconfiou que eu estava com trombose, mas por conta da dor na perna. Mas eles não tinham recursos para fazer a Doppler em mim. Então, eles me encaminharam para um hospital que eu pudesse fazer a Doppler. Doutor, o senhor podia explicar para a gente? A UPA, o que acontece? No caso dela, né, a unidade de pronto atendimento, ela deu o atendimento que era possível hoje no Rio de Janeiro, infelizmente. Né? Ela deveria ter ficado, no meu entender, em observação por 12 horas, só depois ser encaminhado. Porque é impossível de você conseguir em tão pouco tempo, você fazer até um encaminhamento. Só que para ela ficar 12 horas numa unidade, tem muitos pacientes mais graves do que ela para ficar, e não cabe. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um problema no Rio de Janeiro, que eles, ao tirarem as filas dos hospitais de emergência, eles fecharam as emergências dos hospitais, fecharam os ambulatórios, a população não tem para onde ir. E os leitos também, né? Diminuiu. E os leitos e colocou tudo em UPA, que são imóveis alugados, né, containers. Em praças, né? Exatamente. Que a filosofia, até que quando elas foram criadas, é correto. Você, do atendimento de emergência mais rápido, você atende na UPA. Só que a UPA hoje não está sendo só isso. A UPA está tendo internação de pacientes durante uma semana, 2. Sim. Então a UPA desfigurou o projeto dela. Entendi. Então quando ela chega lá, não só ela, como qualquer um outro, não vai ter o atendimento adequado. Por isso que a grande reclamação da população em relação à UPA. Porque a população não sabe para onde ela vai. Isso acontece comigo. Eu moro perto de uma comunidade, aí de uma comunidade para outra, mais ou menos a distância de uns 3 quilômetros, né, e passa uma avenida no meio. Então você tem 2 clínicas da saúde da família, porque agora é territorializado, né, por território, você tem 2 clínicas da saúde da família. E o que acontece? Do lado esquerdo da avenida, eles são fora de áreas, eles não conseguem atendimento nessas clínicas da saúde da família. Então eles não sabem para onde ir. Exatamente. Isso acontece. Você sabe para onde vai. Entendeu? O que acontece com o paciente na cidade do Rio de Janeiro, ele fica procurando o que fazer. Quando passa mal, faz o quê? Doutor, agora a gente vai falar com a Meilane Nerd, né, Meilane? Você tem um caso inusitado para contar para a gente, né? Que aconteceu com você dentro do trem, foi isso? É uma história um pouco triste de se contar, né? Aproximadamente um mês atrás eu entrei no trem para ir para o trabalho e encontrei uma dona de casa com uma menina de 8 anos de idade. O nome dela é Rose e o nome da menina é Heloísa. E aí me chamou a atenção quando eu vi a menina, porque sempre que a gente vê uma criança de cabecinha raspada, a gente já associa, né, que a criança está com algum problema. E aí eu vi ela sentada no trem com outras pessoas e me chamou a atenção. Eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a menina e eu estava do lado da mãe dela. E aí todo mundo parou para olhar para aquela menina que estava indo em direção ao hospital com a cabecinha raspada, porque todo mundo logo identificou que seria um câncer, né? E aí a Rose começou a contar a história da filha dela pra gente. Ela explicou que a Heloísa começou a sentir umas dores fortes no peito e ela não imaginou que fosse nada grave, porque uma criança sentir dor forte no peito, ela imaginou que fosse porque estava brincando, porque caiu, se machucou, alguma coisa do tipo. E aí não deu importância. Em determinado dia a escola chamou ela, que a menina estava sentindo uma dor muito forte, e ela teve que levá-la para o hospital. A Rose, ela não tinha condição de levar ela para um hospital particular nem para uma clínica, levou para o Rocha Faria, para o hospital público. Sendo que assim, o Rocha Faria é um lugar que eu mesma já fui várias vezes, que funciona assim, o médico olha para você, detecta, parece que ele tem uma máquina de raio-x que ele detecta o que você tem você falando. Eu já passei mal algumas vezes e tive que ir no Rocha Faria e é assim que funciona. E aí ele olha pra você e diz, você tá com isso, você tá com tireoide, você tá com sinusite, pelo seu sintoma, vai lá, toma um medicamento e pronto. Se você não falar que tá morrendo, se você não estiver desmaiando, você não é atendido. E foi o que aconteceu com a Heloísa. Dor no peito é o quê? O que é dor no peito? Pneumonia. Então, antes mesmo deles passarem o exame, dor no peito é pneumonia. Aí eles colocaram ela pra fazer um raio-x, e o que eles disseram, que era o resultado do exame? Pneumonia.
Eu não sei se o médico olhou direito o exame, não sei o que aconteceu, só sei que eles detectaram isso. E que era uma pneumonia grave, né? Sendo que não era. E aí a menina continuou sentindo dores, foi transferida para um outro hospital, depois voltou para o Rocha Faria, e aí detectaram que ela estava com líquido no pulmão. A dor começou a aumentar, fizeram novos exames e era líquido no pulmão. Eles falaram, a gente não tem condição de tratar, a gente vai te transferir para um outro hospital, e nessa transferência descobriram que não era nem pneumonia, o tempo passando, não era nem pneumonia e nem líquido no pulmão. A criança estava com um tumor quase do tamanho de uma laranja na altura do seio. E eles não viram. Eu não sei porque eu não sou médica, vocês devem entender disso, mas eu acho que um tumor quase do tamanho de uma laranja na altura do seio é muito difícil de não ser detectado. E foi o que fizeram com a menina, deixaram ela esperar. E aí quando ela foi ver, a situação já estava super grave. E aí a Heloísa foi transferida para o INCA, né? O INCA, até a Rose estava falando, a gente está falando aqui de problemas na saúde pública, ela até fez um elogio a esse hospital, falou que foi muito bem tratada, falou que finalmente ela conseguiu ser acolhida, ser bem atendida. Uma dona de casa que não tem dinheiro para passagem, que não tem assistência. E, enfim, uma situação muito difícil, muito complicada para ela. E quando chegou no INCA, ela falou que foi abraçada, foi bem atendida. A Heloísa fez a quimioterapia e foi curada do tumor. Só que agora ela está com leucemia. Então esse câncer, ele meio que já deu uma enraizada, deu uma espalhada no corpo dela. E, na verdade, a gente ia trazer a Rose aqui com a Heloísa, só que é interessante isso. Eu liguei para a Rose e falei, poxa, a gente marcou com você, você não veio? O marido dela que me respondeu depois pelo WhatsApp, falou assim, olha só, a Rose não tem dinheiro para passagem, a Rose tem que levar as crianças na escola, a Rose está desempregada, ou seja, além desse problema na saúde, tem a questão do desemprego, tem a questão de uma pessoa no Brasil que tem um parente que precisa de uma assistência, não tem condição de se suprir das outras coisas. Ela precisa de um tratamento médico, ela leva a filha para ter um tratamento médico e o governo não assiste ela numa passagem, não assiste ela em nada. E essa é a história que eu tenho para contar. Infelizmente ela não está aqui. Infelizmente a gente tem muitas Heloísas, né? Permite? Lógico. No caso, a pessoa que se submete a um tratamento de quimioterapia ou radioterapia é um tratamento extremamente agressivo. Eu tenho um amigo que é advogado, o Dr. Ronaldo. Ele perdeu a filha dele porque a dosagem da aplicação da radioterapia foi em excesso, ou seja, o dispositivo da máquina não estava devidamente calibrado. Então ela teve o cérebro lesado e depois de um tempo perdeu o coordenação motora, fala, não reconhecia mais ninguém e depois veio a óbito. Então o que é que acontece? Apesar de estar previsto que deve ser devidamente aferido essas calibragens, não existiu ninguém para punir o estabelecimento que aplicou indevidamente ou por problema na máquina ou no caso, vamos dizer assim, imperícia de quem aplicou a devida punição. E mesmo que aplicasse, não teria, assim, não traria a menina de volta. Infelizmente o Estado brasileiro é criminoso, infelizmente. Como é que funciona a relação do sindicato, dos médicos, em relação a esses problemas de denúncia? O sindicato, essas questões do atendimento ético, quem vê é o Conselho Regional de Medicina, não é o Sindicato dos Médicos. Mas ele tem muita demanda na relação jurídica? Não, o Sindicato dos advogados? O Sindicato dos Médicos não trabalha com isso. O Sindicato dos Médicos trabalha com as questões de condições de trabalho. Mas tem a parte jurídica do sindicato? Tem a parte jurídica do sindicato. Atende esses médicos, se esses médicos precisarem? Deixa eu explicar. Sim. O Sindicato dos Médicos, ele tem as tarefas ligadas às questões trabalhistas dos médicos e as questões ligadas às condições de trabalho dos médicos. No Rocha Faria, que é o hospital que ela fala, há séculos nós estamos denunciando as condições péssimas de atendimento no Rocha Faria. E o prefeito dessa cidade foi fazer a campanha eleitoral lá no Rocha Faria e não resolveu o problema do Rocha Faria. Aquele que falou de Maricá, né? Não resolveu o problema do Rocha Faria. O Rocha Faria continua sendo um grande problema. Por que o Rocha Faria é um grande problema? O Alberto Schweitzer, que está aqui nessa região, são grandes problemas. São grandes problemas porque o governo do estado, quando inaugurou esses dois hospitais, foi na época de Chagas Freitas,
nós não éramos nascidos ainda, mas eu tenho esses certeza que não hospitais era. da Zona Oeste, eles sempre foram usados como moeda de política de troca. Então, acontece o seguinte, as direções desses hospitais, todas elas, Rocha Faria, Carlos Chagas, Albert Schweitzer, foram entregues a políticos, vereadores, deputados, que indicaram pessoas para esses hospitais, pessoas inabilitadas para dirigir esses hospitais. No caso que ela colocou da menina, o que acontece é o seguinte, o diagnóstico do câncer também não é fácil. Existem inclusive leis, a presidente Dilma há pouco tempo fez leis que obrigam o diagnóstico do câncer em 60 dias você ser referenciado para institutos como o INCA, etc, dar o tratamento do câncer. Até hoje o governo do estado do Rio de Janeiro não cumpre essa lei. Não cumpre a lei dos 60 dias do diagnóstico. Por exemplo, se a criança teve diagnóstico de câncer, você não tem em 60 dias o tratamento para essa criança. Isso no estado do Rio de Janeiro não é cumprido. No estado do Rio. Então tem pessoas, nomes e sobrenomes de pessoas que são responsáveis por isso. E os responsáveis por isso estão hoje na Secretaria de Saúde, estão hoje no governo do estado. Então, o Rio de Janeiro, a situação do câncer é absurda. A radioterapia no Rio de Janeiro, as pessoas que precisam de radioterapia têm que ir para a minha cidade natal, que é Juiz de Fora, o governo do estado paga hotel para as pessoas irem para lá e ônibus para as pessoas irem fazer radioterapia em Juiz de Fora. Não, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro.